Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim falar sobre Sol da Meia-Noite da Stephenie Meyer. A saga Crepúsculo fez parte da minha adolescência. Eu conheci, na verdade, os livros pelo filme. Quando eu tinha os meus 16 anos, eu fui no cinema e eu não sabia o que eu queria assistir. E chegou lá, eu não tinha nada que me interessava, mas aí tinha um pôster gigante desse filme, embaixo falando que era um filme de vampiro, e como eu sempre me interessei sobre essas histórias de vampiro, umas histórias mais dark, eu escolhi e fui assistir. Mal sabia eu, né? Imagina a minha surpresa quando eu entrei no cinema, fui assistir esse filme, e eu vi como é que era o vampiro da história. Mas no final das contas, como praticamente qualquer adolescente daquela época, eu adorei o filme e depois acabei ganhando todos os livros e me apaixonei pela série de livros também. Na época eu chegava da escola, pegava o livro, deitava na cama e tudo que eu fazia era ler o dia inteiro até terminar. Aí me chega 2020, Tamara já bem longe da sua adolescência e finalmente me sai O Sol da Meia-Noite. Eu falo finalmente saiu esse livro porque lá na época que eu li os 4 primeiros, quando eu era adolescente, já se falava nesse livro. Inclusive, eu achei na internet, acho que os 12, 13 capítulos iniciais para ler, que tinham vazado, mas eu acabei nunca lendo. Aí na época também a autora falou que não ia mais lançar, e como que tinha vazado era só metade, então não me interessei e não li. Mas aí chegou 2020, esse livro saiu e a Tamara adolescente ficou curiosa e eu comprei o livro e eu li. Então vamos lá. O livro ele conta a história do primeiro livro, a mesma coisa, só que os 4 primeiros livros eles foram pela visão da Bella e esse aqui é pela visão do Edward. A primeira coisa que a gente percebe nesse livro, quando a gente põe um do lado do outro, é a diferença de tamanho dos dois. Enquanto o Crepúsculo tem 480 páginas, o Sol da Meia-Noite tem 736. Não dá pra falar que a história dobrou, mas foi quase isso. Aí eu comprei o livro chegou e meu primeiro pensamento foi: que preguiça! Que preguiça, mas eu li. Então a história é igual ao primeiro livro, pela visão do Edward, e logo no começo a gente vai entendendo por que esse livro ele é tão maior do que o primeiro original. Como é contado pela visão do Edward, ele tem o pensamento muito mais rápido do que um humano normal. Então o que pra Bella dura 1 minuto, pra ele é como se passasse muito mais tempo, porque o tempo pra ele é mais lento. Um exemplo é a primeira cena de interação entre eles, em que a Bella entra na sala e o ventilador joga o cheiro dela pra ele, o que pra ela não dura nem 1 minuto, e pra ele dura muito tempo. Ele fala do cheiro dela, do instinto que aquilo produziu nele, dos planos que ele fez para aquele momento, como começar o plano, como terminar, talvez seja melhor inverter a ordem do que ele quer fazer, pensou na consequência, pensou no que isso ia gerar no Carlisle, pensou no que isso ia gerar para a família dele e decidiu não fazer nada. Tudo isso enquanto a Bella ficava tipo, será que meu cabelo tá cheirando mal? Então nesse livro a gente tem um gostinho a mais de cada cena, a gente sabe melhor o que ele tá sentindo. Porque no outro livro, não só por ele ser pela visão da Bella, mas pelo tanto que o Edward é fechado de mal falar, mal responder, ou quando ela tem alguma dúvida e faz alguma pergunta, ele dá pouquíssimos detalhes nas respostas dele. Aqui a gente tem muito melhor o porquê que ele não respondia alguma coisa inteiro, ou o que passava na cabeça dele na hora de responder, as tantas coisas que passavam na cabeça dele na hora de responder. Uma coisa engraçada é que apesar dele ter lá seus quase 100 anos, ele ainda tem a mente de um adolescente de 17 anos, que era a idade que ele tinha quando ele morreu. Ele não entende o que ele está sentindo pela Bella quando ele começa a se apaixonar, ele não sabe o que fazer, e dentro da cabeça dele a gente vê até uns pensamentos não tanto infantis, mas não maduros o suficiente para quem na história teria quase 100 anos. Fora isso, a gente tem uma explicação melhor do porquê ele é tão, vamos usar a palavra, protetor com a Bella. Uma outra coisa interessante aqui também é que a gente consegue saber mais não só sobre ele, mas sobre a família dele também, porque não só ele acompanhou a história deles, como ele também consegue ver dentro da mente deles. Nessa de saber mais sobre a família dele, a gente descobre um pouquinho sobre a Alice, que eu não vou contar, mas que pra mim foi muito interessante, mas foi um comentário tão rápido, eu acho que durou meia página, então só deu um gostinho e acabou. Sobre a história não se tem mais muito o que falar, porque fora isso a história é igualzinho ao primeiro livro, não tinha como colocar coisas a mais na história, né, porque é realmente uma outra versão do primeiro livro, né, só sob um olhar diferente. Essa edição do livro ela vem com um cartão, com uma nota da Stephenie e com um pôster também com uma imagem do filme. Mas pôster de livro geralmente vem com as marquinhas das dobras, então as marquinhas ainda vão ficar visíveis. Sobre o que eu achei do livro, eu achei interessante ver a forma dele pensar, ver o que passava na cabeça dele quando a Bella fazia as perguntas que ela fazia e entender o porquê
porquê das ações dele também. Seja seguir a Bella pra todo canto e ficar vigiando ela, seja o ciúme sem noção, a gente entende o porquê disso tudo aqui. Isso é interessante, é legal você ter uma explicação para a obsessão que ele tem pela Bella. Mas eu não sou mais adolescente, mais de 10 anos se passaram disso daqui, e você acaba vendo que, na verdade, essas atitudes do Edward não tem nada de românticas. Quando eu tinha meus 16 anos, eu lia isso daqui, eu ficava, ai, como ele é fofinho. Mas agora eu vejo que ele tem os momentos que ele tenta ser carinhoso e fofinho, sim, tem os momentos em que ele é, só que ao mesmo tempo ele é extremamente controlador e vamos usar a palavra tóxico. Tudo bem, ele fala pra Bella 500 vezes que é melhor ele ficar longe dela, que talvez ele não seja uma pessoa boa pra ela, mas se ele realmente se importasse com isso, se isso realmente fizesse alguma diferença pra ele, ele teria dado um jeito de ir embora. Ah, mas ele estava apaixonado. Não, no começo não era isso. No começo o que movia ele para perto dela era puramente instinto. Fora que mesmo quando o sentimento dele evoluiu e ele começou a se apaixonar por ela, os ciúmes que ele foi desenvolvendo também era até doentio. Ele ficava irritado de vê-la conversando com outros meninos, não gostava que ela ficasse conversando com outros meninos. Fora essa história de seguir ela para todo canto e ficar no quarto dela enquanto ela dorme observando, vigiando ela dormir. Isso não é romântico, é obsessivo, é controlador. Tá, mas ele explica o porquê de tudo isso, o porquê dele ser dessa forma, mas mesmo assim é uma coisa ruim. Mas tá, vamos levar em consideração que ele explica e tem as razões dele ali. E quando ele não tá falando pra ela sair correndo, pra ela ficar longe dele, ele é mega carinhoso com ela. Verdade. Mas até isso, na minha mais do que humilde opinião, é um saco. O livro tem mais de 700 páginas e quando chegou na página 204, eu coloquei um post-it no alto da página escrito "Quero explodir o Edward de tanta melação, socorro". Talvez se você ler esse livro com 16 anos, você vai ignorar o Edward controlador e ficar toda apaixonadinha pelo Edward meloso, que foi o que aconteceu comigo na época que eu li os 4 primeiros livros quando eu era adolescente. Mas hoje, eu lendo isso, não. O Edward pra mim se tornou irritante em todos os aspectos. Quando ele é tóxico, pra não dizer outra coisa, e quando ele é carinhoso também, pra mim ele é um saco. Nos dois momentos ele é um saco. O ponto alto pra mim desse livro foi quando começou a falar do passado da Alice. A gente sabe mais do passado de todo mundo, mas o passado dela foi o que me interessou mais. Só que quando começou a explorar, começou a falar sobre isso, acabou. Só deu uma pequena dica do que seria, que aconteceu com ela, e mais nada, e não tem mais nada. Acho que foi meia página só disso, não desenvolveu. O que pra mim poderia ser a parte mais interessante da história, acrescentar uma coisa a mais à história, não, morreu no meio do caminho. Foi frustrante, porque depois de quase 700 páginas de ou sai de perto de mim que eu sou perigoso, ou de melação, chegou finalmente uma parte interessante e ela não rolou. Não é que Sol da Meia-Noite seja um livro ruim, eu sei, eu falei bem mal, mas não é que ele seja um livro ruim. Eu de 16 anos ia adorar isso daqui, ia me apaixonar por isso daqui da mesma forma que eu me apaixonei pelos 4 livros originais. Mas a gente muda, nem tudo que agradava a gente numa época vai agradar na outra, e esse tipo de livro não funcionou mais pra mim. Mas isso não quer dizer que quem já passou da adolescência também não pode gostar desse livro. Eu sei de gente que conheceu a série quando era adolescente, que não é mais adolescente, que leu esse livro e ficou apaixonada, que até chorou, se emocionou com a história toda, e tudo bem. Cada um tem algo que funciona pra si. Esse livro não é mal escrito, pelo contrário. A Stephanie teve um mega cuidado na hora de escrever isso daqui e eu imagino que não tenha sido fácil, porque ela já tinha a história e ela não podia modificar nada. Por mais que ela tivesse alguma coisa na história original que não agradasse tanto, ela não podia fazer nada aqui. Ela tinha que realmente só contar pela visão do Edward, com a personalidade que a gente já conhecia dos livros passados. E a história se encaixa perfeitamente com a do livro original, então eu não tiro o mérito dela pela escrita desse livro de jeito nenhum. Mesmo não sendo mais um tipo de livro pra mim, eu reconheço que ela escreveu o livro bem. É um livro fácil de você ler, ele pega assim a sua curiosidade e ele é muito mais rico de detalhes do que a história original, porque ele tem mais tempo, digamos assim, já que o tempo pro Edward passa mais devagar. Pra quem gosta desse tipo de livro, ou pra quem gosta dessa série até hoje, esse livro com certeza é um prato cheio. Como eu falei, esse livro não é mais pra mim, mas isso aqui com certeza teria funcionado demais pra Tamara de 16 anos. Quero deixar claro que
minha intenção nunca foi desmerecer esse livro, ele é bem escrito sim, eu reconheço os méritos dele, deve ter sido bem difícil depois de tanto tempo terminar uma história, tendo ela que ser tão igual à primeira. Ela é bem detalhada, ela chama atenção, só não é um livro que funcionou pra mim nessa fase da minha vida. Mas de novo, pra quem é fã de Crepúsculo, esse livro aqui vai ser simplesmente uma maravilha. Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal também, de comentar pra gente poder conversar e de compartilhar o vídeo com quem se interessa por esse tipo de conteúdo, assim você ajuda o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!